Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula completa vamos aprender a utilizar o software Defraggler, que é um software de desfragmentação para Windows. Vou ensinar a configurá-lo e usá-lo completamente. Bom, então essa daqui é a sua interface principal. Ele é um software que pertence à empresa Piriform, a mesma empresa do CCleaner, então é um software bem amigável e eu gosto bastante. Então aqui na sua interface principal, a gente tem essa seção aqui com os volumes, as partições do HD. Se você tiver um HD externo conectado, vai ser listado aqui também. Se você montar, por exemplo, um container do VeraCrypt, ele vai aparecer aqui dentro também. Então, quando você seleciona um volume aqui na lista, por exemplo, o disco local C, você tem informações detalhadas aqui embaixo, nessas seções aqui que eu já vou falar. Mas aqui em cima também aparece o tipo de mídia, que é HD, o sistema de arquivos, NTFS, a capacidade dessa partição, no caso, o tanto que está sendo usado e o espaço livre. A fragmentação é desconhecida, porque eu tenho que fazer um escaneamento aqui antes. O status do drive, pronto para ser usado. Então, selecionando um volume aqui na lista, você tem o status da saúde do disco. Você pode fazer um benchmark, tocando aqui em Benchmark Drive. Então, já finalizou aqui o benchmark. O benchmark ele vai calcular a performance do HD, vai fazer um teste de leitura, escrita, um teste bem básico. E ao mesmo tempo também vai analisar a taxa de fragmentação. Então aqui no meu disco local C eu tenho aproximadamente 1 GB de fragmentação. Aqui embaixo eu tenho o total de fragmentos e o fragmento em porcentagem. 2% da partição fragmentado. Daí aqui embaixo ele me retorna a velocidade média de leitura, tá bom? Isso aqui é um detalhe bobo, não precisa se preocupar com isso aqui, tá bom? Porque esse teste de leitura, gravação, você faz com outros softwares, tipo o HD Tune Pro. O que você tem que prestar atenção aqui é nessa parte aqui, beleza? Daqui do lado, a gente tem mais uma vez o espaço usado, o espaço livre e a capacidade total no volume selecionado aqui em cima. Se eu selecionar outro volume, ele vai listar as informações desse volume selecionado. Daí mais uma vez você pode tocar aqui em Benchmark Drive para fazer uma análise do disco. Então aqui, como podemos ver, temos um pouco mais de fragmentação nessa partição. Mas enfim, voltando ao disco local C, eu tenho a guia volume que eu falei para vocês. Daí aqui na lista de arquivos, você tem a lista dos arquivos que estão fragmentados. Então aqui você tem o nome de cada um, o total de fragmentos, o tamanho do arquivo, o tipo de arquivo, a última modificação e o endereço da pasta. Aqui você pode organizar, tá bom? Em ordem crescente e decrescente. Daí aqui embaixo, quando você clica com o botão direito do mouse em cima de um arquivo específico, por exemplo, esse daqui, você tem a opção de desfragmentar o arquivo realçado. Daí aqui, inclusive, quando você seleciona um desses arquivos da lista, você vê aqui em cima, como a fragmentação deles está representada no HD. Por exemplo, esse daqui tem bastante fragmentos, esse daqui nem tanto, e assim por diante, tá bom? Clicando com o botão direito do mouse em cima de um arquivo específico, você pode desfragmentar o arquivo que você realçou, ou seja, selecionou. Desfragmentar o arquivo marcado, no caso marcar assim, dessa forma. Mover o arquivo realçado ou marcado na caixinha aqui para o final do drive, ou seja, mover esse arquivo selecionado para a última seção do espaço livre no seu HD. Eu só recomendo fazer isso com arquivos que você não vai acessar com muita frequência, porque senão a agulha do HD vai ter que se movimentar até o final do disco para fazer a leitura desse arquivo, o que pode levar um pouco mais de tempo. Daí aqui você tem a opção de desmarcar a caixa realçada. Aqui você tem a opção de realçar pastas. Então aqui eu posso, por exemplo, realçar o disco local C, a subpasta, a outra subpasta dentro de Windows e assim por diante. Então se eu selecionar, por exemplo, C/Windows Log, todos os arquivos que estiverem contidos dentro da pasta Windows/Log serão realçados, tá vendo? Por exemplo, a pasta Musashiden. Todos os arquivos que se localizarem na pasta Musashiden, a pasta de usuário, serão realçados, beleza? Daí você pode abrir a pasta destino desse arquivo. Pode salvar a lista de arquivos fragmentados em um arquivo de texto. Vou salvar aqui na área de trabalho com o nome de arquivos fragmentados. Então se eu abrir esse arquivo de texto, eu tenho aqui informações sobre a partição C, disco local C, sistema de arquivos NTFS, capacidade e tal, o tamanho total dos fragmentos, a quantidade de arquivos fragmentados e o nome de cada arquivo, assim como a sua pasta correspondente e o total de fragmentos, beleza? As mesmas informações que você tem aqui, Daí aqui você pode fazer um benchmark nesse arquivo. Primeiro marca a caixinha dele aqui e toca em Benchmark File.
ele vai fazer basicamente um teste de leitura, velocidade de leitura. Então a velocidade média de leitura desse arquivo específico é 7.53 megabytes por segundo. Tá bom? Então você pode marcar várias caixas aqui, selecionar vários arquivos específicos e desfragmentar os que você marcou. Tá bom? No caso aqui realçado, são aqueles que você não marcou a caixinha, apenas selecionou assim, ó, dessa forma. E os arquivos marcados são aqueles que você marcou o checkbox dele, tá bom? Bem prático. Aqui em pesquisar, né, você tem um recurso de pesquisa, onde você pode pesquisar por um arquivo em uma determinada partição ou volume que corresponda aos critérios estipulados aqui embaixo. Por exemplo, maior que 100 megabytes ou 5.000 megabytes, que equivale a 5 gigabytes, menor que, por exemplo, 10.000 megabytes, 10 GB, né? Então, arquivo maior que 5 GB e menor que 10 GB. Inclui arquivos não fragmentados. Nome do arquivo ou caminho contém, por exemplo, extensão txt, beleza? Vou fazer uma pesquisa aqui na partição de backup. Ele não encontrou nada. Se eu desmarcar esse critério aqui e pesquisar novamente, é capaz que ele encontre alguma coisa. Encontrou os arquivos do banco de dados que eu tenho aqui, beleza? Daí aqui a gente tem um mapa de disco, beleza? Que é basicamente a legenda sobre o que cada cor representa aqui nesse painel aqui de cima, tá bom? Então basicamente, os quadradinhos em branco representam o espaço vazio, que não está sendo ocupado por nenhum arquivo. Esse espaço também pode ser desfragmentado. O azul claro vai representar seções no HD que possuem arquivos, mas que têm um tamanho muito pequeno e que não estão fragmentados, beleza? A cor azul mais forte representa o espaço que não está fragmentado. O tom vermelho mais claro representa o espaço que está fragmentado, mas não com uma taxa de fragmentação alta. Geralmente são seções do HD que possuem poucos arquivos, então é uma fragmentação bem pequena. Os quadradinhos vermelhos representam as fragmentações, né? Ou seja, arquivos que estão usando essa seção do HD também estão utilizando outras seções do disco para armazenar outras partes do mesmo arquivo. Tudo isso é representado por esse quadradinho vermelho aqui, ó. A cor roxa representa o espaço reservado ao MFT. MFT é a abreviatura de Master File Table, que é uma espécie de banco de dados, né? Uma tabela que armazena informações sobre cada arquivo e pasta armazenada no HD. O defragger, no caso, ele pode desfragmentar essa seção também, só que ele não consegue mover, né, a posição inicial do MFT para outra localização do disco. Então essa será uma seção que sempre vai ter um pouquinho de fragmentação, o mínimo possível. Mas como é um arquivo pouco acessado, não faz muita diferença na questão de performance. A cor bege representa o arquivo de paginação, que é uma espécie de memória virtual, né, do Windows, onde ele usa o HD como memória RAM, uma extensão da memória RAM. Então, quando o Windows está em execução, utilizando o arquivo de paginação, essa parte do HD não pode jamais ser desfragmentada. Daí essas cores amarelas e verde aqui, elas representam os arquivos que estão sendo lidos pelo defraggler e arquivos que estão sendo escritos. Tudo isso enquanto a ferramenta está movendo arquivos e realizando a desfragmentação deles. Beleza? Então, enquanto a ferramenta está em execução, fazendo a desfragmentação, você vai ver os quadradinhos piscando no tom amarelo e verde. Beleza? Aqui você pode tocar em editar configurações, né, e mudar o design, né, dos quadradinhos, deixando, por exemplo, no modo original, ou customizar, né, a largura dos quadradinhos, a altura, esse tipo de coisa, o estilo, gradiente, plano. Eu geralmente não mexo com isso aqui, tá bom? Você pode modificar as cores também. Por exemplo, para arquivos fragmentados, talvez um tom vermelho mais escuro, mais chamativo e assim por diante. Como eu falei, eu não mexo com isso aqui. Eu deixo no padrão mesmo, que é mais bonito. Aqui em saúde, né, você tem informações sobre a saúde do HD. No caso aqui do disco local C, seria a saúde do meu Seagate Barracuda de 500 GB. Então aqui eu tenho informações gerais dele, né, a temperatura no momento, o nome do dispositivo, o firmware, o número de série, o modo de transferência, o tamanho do buffer, a rotação, o tanto de horas que ele está ligado no total e assim por diante. E aqui a gente tem as informações do Smart, né? Para você saber se o seu HD está a ponto de falhar, está no final da sua vida útil e tal. Então aqui ele lista essas informações também, que você pode obter também no IDA Extreme e outros softwares que gerenciam hard drives. E aqui em estatísticas, né? Você tem estatísticas de desfragmentação, que você pode filtrar por hoje, essa semana, esse mês, esse ano ou tudo. No total eu fiz 7 análises, aqui no caso do disco local C, realizei uma desfragmentação
total de arquivos desfragmentados, o tanto que a fragmentação foi reduzida, o tempo de duração da desfragmentação, a data que eu realizei a desfragmentação e assim por diante, beleza? Daí com isso, com base aqui nesse gráfico, você pode monitorar a evolução da performance, né, do seu HD com base na velocidade média de leitura, por exemplo, na partição C, é essa daqui, 2.98 MB por segundo, e na partição F é um pouco menor. Mas isso aqui não precisa levar tão a sério, tá bom? É só informação básica mesmo. Daqui você pode realizar um benchmark em todos os drives daqui da lista, tá? Daí ele vai fazer um teste de leitura em cada um deles. Quando você clica com o botão direito do mouse em cada um desses volumes aqui, você tem algumas opções, né? Analisar o volume, que vai fazer basicamente a mesma coisa que o botão Benchmark Drive. Vai analisar o volume, né? Calcular o tanto de fragmentação e assim por diante. Daí aqui a gente tem também a opção de desfragmentar o volume, que vai fazer o óbvio, né? Vai realizar a desfragmentação do volume. Tem a opção desfragmentação rápida. A diferença é que na desfragmentação rápida, ela vai respeitar os critérios que você estipular aqui dentro, ó, na guia de desfragmentação rápida, nas configurações, tá bom? Daí você tem a regra padrão, que vai dizer para o defraggler desfragmentar apenas arquivos que possuem fragmentos menores que 50 MB. Então desfragmentação rápida por padrão faz isso, né? Só desfragmenta arquivos pequenos, ou você pode utilizar uma regra personalizada. Tá bom? Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas aqui é bem óbvio, bem fácil de entender. Daí aqui em avançado, né, você pode fazer uma verificação por erros nesse volume, que é basicamente executar aquele recurso do checkdisk, né, só que através do defraggler, sem utilizar o CMD. E você pode utilizar o recurso de desfragmentar o espaço livre ou desfragmentar o espaço livre e permitir uma futura fragmentação. Para que serve esse recurso aqui? Como o próprio nome já diz, né, galera? Esse recurso serve para desfragmentar o espaço livre no HD, que também pode se fragmentar, mesmo que esteja vazio, sem nenhum dado ocupando espaço. Aqui, como vocês podem ver, né, esses quadradinhos em brancos aqui representam o espaço vazio, que não está sendo ocupado por nenhuma informação, e veja que eles ficam espalhados pelo HD de certa forma, né? Então, ao desfragmentar o espaço livre na partição ou no disco, você organiza esse espaço vazio também. Qual que é a vantagem, né, de desfragmentar o espaço vazio? Quando o Windows precisar escrever um arquivo novo, ele vai fazê-lo de uma forma muito mais rápida e eficiente, pois o espaço vazio estará contíguo, bem organizado e não vai estar espalhado por várias partes do disco, né? Daí qual que é a diferença de escolher uma opção ou outra? A diferença é que se você escolher, por exemplo, desfragmentar espaço livre, mas permitir a fragmentação, você vai dizer para o software desfragmentar o espaço livre, só que isso pode fazer com que ele fragmente, né, os arquivos que estão ocupando espaço no disco. Por isso o termo permitir fragmentação. Esse tipo de desfragmentação vai otimizar o máximo possível o espaço livre, só que pode fragmentar os arquivos já existentes. Já essa opção aqui ela é mais equilibrada, né? Ela desfragmenta o espaço livre, mas de uma forma que não afete os arquivos que já estão inscritos no disco. Então vai do critério de cada um qual opção escolher. Eu recomendo essa daqui, mas você pode ir brincando, testando essa opção aqui de baixo também, tá bom? E ver qual que otimiza mais a performance do HD. Quanto mais desfragmentado o espaço livre estiver, toda vez em que você precisar gravar um arquivo novo, o Windows vai fazê-lo de forma mais inteligente e rápida. Agora irei falar dos menus aqui em cima, né? Então aqui no menu ação, galera, você tem basicamente as mesmas opções que eu mostrei a priori: analisar volume, desfragmentar o volume selecionado, realizar uma desfragmentação rápida, mas aqui a gente tem também a opção de desfragmentar uma pasta ou um arquivo específico. Então aqui em pasta, né, você seleciona a pasta, escolhe ela e toca em OK. Por exemplo, a pasta ADW Cleaner, só um exemplo, tá, galera? E a mesma coisa para um arquivo. Então se você quiser desfragmentar um arquivo específico, seleciona ele e toca em OK. Beleza? Daí aqui em avançado, Advanced, temos também aquelas mesmas opções que eu mostrei anteriormente. E tem o botão de sair do software. Vou fazer uma verificação por erros. Bom, não encontrou nada aqui, mas é uma ferramenta bastante útil também. Já aqui em configurações, temos algumas configurações. Aqui a gente tem um painel de opções que eu vou falar mais adiante. Temos a opção mapa do dispositivo, onde customizamos mais uma vez esse painel aqui, beleza? Você pode agendar uma desfragmentação, escolhe o volume aqui na lista de volume,
marca a caixa de agendamento de desfragmentação para o volume selecionado aqui em cima, daí escolhe o período, né, que pode ser uma vez somente, diariamente, semanalmente, mensalmente, toda vez que o Windows inicializar ou durante o login na sua conta de usuário. Escolhendo o período, você escolhe a data em que vai começar essa desfragmentação agendada, o horário e a frequência. Por exemplo, se for diariamente, executar todo um dia, ou seja, executar a cada 1 dia, 2 dias, 3 dias, beleza? Semanalmente, executar sempre a cada 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Daqui você escolhe os dias que vai realizar essa desfragmentação agendada. Aqui em avançado escolhe o tipo de desfragmentação, que pode ser completo, né? Full, Quick, Free Space Allo Fragmentation. Pode aplicar condições adicionais, por exemplo, iniciar o desfragmentador somente se a fragmentação for de pelo menos, digamos, 20%, tá bom? Porque se for uma fragmentação baixa, nem compensa desfragmentar. Aí vai do critério de cada usuário, beleza? Se você quiser sempre manter desfragmentado, desmarca essa caixa. Timeout. Parar a ferramenta de desfragmentação, ou seja, parar a tarefa de desfragmentação, caso ela ficar rodando, né, sendo executada por mais de 72 horas, 12 horas, aí vai do critério de cada um, porque dependendo da taxa de fragmentação, né, do HD, pode ser que demore bastante, tá? Então, se demorar bastante, tipo 36 horas, você configura a ferramenta para ser encerrada. Daí aqui você pode estipular a hora, né, o período em horas, e adicionar minutos também. Ocioso. Iniciar a ferramenta do defrag e executar as tarefas agendadas somente quando o computador estiver ocioso por 1 minuto, 2 minutos, sei lá, meia hora. Ocioso significa, né, sem estar sendo usado, quando o computador não está sendo usado pelo usuário. Entre outras palavras, quando o usuário não está interagindo com a máquina, com o teclado, com o mouse, beleza? Daí você pode configurar a ferramenta para parar a tarefa agendada se o computador sair do modo ocioso. Em Power se aplica mais a baterias, né? Não iniciar a tarefa se o computador estiver usando bateria, ou pode se aplicar um no break também, não sei. Parar a tarefa se o computador passar a usar a bateria. Talvez isso aqui se aplique a notebook ou para quem utiliza software de no break, né? Eu nunca testei na prática, mas enfim. System. Do not start the task if given processes are running. Não iniciar a tarefa agendada se um determinado processo estiver em execução. Processo esse que você define aqui, ó. Pode ser um desses aqui da lista. Por exemplo, o Codebeamer Backup, o Chrome, a calculadora, beleza? Aqui você pode atualizar a lista. Escolhe algum aqui e toca nesse botão. Se quiser adicionar um processo específico, toca aqui em Add e seleciona o exe dele. Por exemplo, o Audacity, tá bom? Só um exemplo, tá, galera? Então é assim que a gente configura esse painel de condições para as tarefas agendadas de desfragmentação. E por último temos a opção de desligar o sistema quando a tarefa de desfragmentação for concluída. Isso aqui serve para quando você deixar o computador sozinho, sair para trabalhar, passear e deixar ele ligado na sua casa desfragmentando. Então quando a desfragmentação se concluir, você vai dizer para o defragler desligar o computador, para não ficar consumindo energia à toa, tá bom? Daí que ele diz, né, que se você marcar essa caixa, o sistema operacional vai ser reiniciado após a tarefa agendada de desfragmentação tiver sido terminada. Ou seja, ele vai reiniciar o Windows e vai desligá-lo. Pelo que eu entendi é isso. Daí aqui você pode configurar o defragler para desfragmentar o sistema na inicialização. Daí você pode escolher essa opção desativado, desativar essa regra, executar somente uma vez ou todas as vezes que você reiniciar o computador ou iniciá-lo. Aqui você escolhe a prioridade do defragler, que pode ser normal ou plano de fundo. O modo normal é o melhor, tá bom? No modo plano de fundo, ele vai ficar no background se executando de forma discreta, mas pode ser que o processo de desfragmentação demore mais, beleza? Daí aqui você tem a opção de Close Program After Defrag, fechar o programa, né, o defragler após a desfragmentação se concluir, ou desligar o computador após a desfragmentação se concluir. São atalhos rápidos, beleza? E é isso. E aqui a gente tem a seção de ajuda, onde você pode abrir o manual do defragler na página da Piriform. Aqui você tem uma pequena legenda, né, do mapeamento do volume, que é aquilo que eu falei, né, as cores e o que cada uma significa. Aqui a gente pode obter informações sobre a versão do defragler. Atualmente eu estou usando a versão 2.22.995, 64 bits. Você tem a versão Pro,
A versão Pro do Defraggler, ela basicamente oferece recursos de atualizações automáticas, né, para o software e oferece um suporte premium por parte da empresa. Basicamente isso, mas de modo geral, os recursos são todos liberados, até onde eu sei. Os recursos avançados, né, de agendamento, esse tipo de coisa, tá bom? Bom, então agora eu vou abordar as opções em si. São muitas opções aqui dentro, beleza? Então na guia geral, basicamente você configura o idioma da interface principal, escolhe como vai mostrar a temperatura do HD, aqui na guia saúde, beleza? Que pode ser em graus Celsius, né, ou Fahrenheit. Informar sobre atualizações do Defraggler, quando houver uma atualização nova. Aqui você pode marcar o Defraggler para exibir drives SSD, mostrar drives removíveis, tipo pendrive, cartão de memória, HD externos, mostrar drives desmontados, mostrar drives ejetados. Essas opções aqui eu não recomendo marcar, tá bom? Só essas duas aqui. Lembrando que não é aconselhável desfragmentar o drive SSD, tá, galera? É totalmente desnecessário e isso pode diminuir a vida útil do drive, né? Porque realiza muito processo de leitura, gravação, movendo arquivos para lá e para cá. Um HD ele é completamente preparado para isso, estando limitado somente pela sua capacidade mecânica, né, de movimentar a agulha. Mas pode ser escrito ou apagado quantas vezes quiser, basicamente. Já um drive SSD, ele é mais sensível a isso, então não é bom ficar desfragmentando o drive SSD. Daí em seguida a gente tem a guia desfragmentar, onde você configura a desfragmentação de modo geral. Essa guia você não precisa mexer se não quiser, tá bom? Deixa como está. Ou você pode realizar alguns tweaks aqui, por exemplo, mover arquivos grandes para o final do volume. Então o HD, né, galera, devido às suas características mecânicas, ele é bastante eficiente para acessar arquivos no começo do disco, porém bastante lento para acessar arquivos no final do disco. O que isso significa? Que se você posicionar os seus arquivos mais usados no começo do HD, eles serão acessados com muito mais rapidez. Então você vai ter uma performance maior no HD. Já os arquivos que você pouco utiliza, é sempre recomendado movê-los para o final do HD. Por exemplo, arquivos de backup, arquivos de vídeo, muitas fotos de família, essas coisas, né? Arquivos que você usa com pouquíssima frequência. Dessa forma, movendo eles para o final do HD, você deixa a parte mais rápida do HD livre para arquivos que você acessar com maior frequência. Então, marcando essa caixa, aqui embaixo você vai especificar quais critérios que o arquivo precisa cumprir para que ele seja movido para o final do HD. Por exemplo, o tamanho mínimo do arquivo, sei lá, 50.000 megabytes, que equivale a 50 GB, só um exemplo, tá? Daí você pode marcar essa caixa também. Mover somente os arquivos selecionados, pastas e tipo de arquivos. Daí marcando essa caixa, você seleciona aqui embaixo em File Types quais tipos de arquivos você quer mover para o final do HD. Arquivos com essa extensão, imagens de disco, arquivos de vídeo, né? AVI, MKV, MP4. Um exemplo bacana seria imagens de disco, né? Arquivos no formato ISO. São arquivos que raramente uma pessoa utiliza, raramente a pessoa vai montar uma imagem ISO no HD, então seria aconselhável mover essas imagens ISO para o final do disco. Só estou dando um exemplo, tá, galera? Outros tipos de arquivos, arquivos compactados, no formato RAR, ZIP, arquivos de vídeo, como eu falei. Muitos desses arquivos raramente você vai acessar com muita frequência, então é bom movê-los para o final do HD também. Então aqui em cada um desses tipos de arquivos, você pode selecioná-los, tocar aqui em editar, por exemplo em Move Files, e adicionar uma extensão qualquer, por exemplo, eu nem sei qual adicionar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui com Archives. Repete do jeito que está escrito aqui, né? A barrinha, o asterístico, ponto e a extensão. Por exemplo, exe. Então, adicionando a extensão exe, todos os arquivos com a extensão exe seriam movidos para o final do volume e que tivessem um tamanho mínimo que eu configurasse aqui em cima. Daí, aqui em adicionar, você pode adicionar uma nova categoria, dando nome para ela e colocando as extensões desejadas. Aqui a gente tem por padrão 3 categorias. Daí aqui adicionalmente a gente tem essas opções, né? Para não mover arquivos muito grandes durante a desfragmentação do espaço livre, recomendo deixar marcado e não aplicar a regra de tamanho mínimo do arquivo, essa regra aqui, para pastas e arquivos. Isso aí é opcional de vocês, tá bom? Se você quiser mover somente pastas e arquivos que respeitarem esse tamanho que você configurar aqui dentro, aí sim você desmarca essa caixa, tá bom? Agora caso você somente marcar essa caixa, mas não marcar essa caixa aqui de baixo, o Defraggler somente vai respeitar essa regra aqui, mover somente arquivos que forem maior que esse tamanho estipulado aqui dentro.
aqui embaixo essas regras serão ignoradas. Em seguida a gente tem a seção desfragmentação rápida. Você pode aplicar as regras padrão, que é essa daqui, ó, desfragmentar somente arquivos que forem menores que 50 MB, ou você pode utilizar uma regra personalizada. E aí você pode personalizar aqui embaixo. Por exemplo, desmarcar essa caixa, marcar essa, desfragmentar arquivos que possuírem mais de, sei lá, 1000 fragmentos, ou se não, desfragmentar arquivos que forem maiores que 2 GB, que equivale a 2000 MB. Isso aqui seria interessante se você quisesse desfragmentar somente arquivos grandes, tá bom? Enfim, você pode aplicar várias regras à desfragmentação rápida. Como o intuito dela é fazer uma desfragmentação que não tome muito tempo, então o aconselhável aqui é manter selecionada a regra padrão, que seria essa daqui: desfragmentar arquivos que possuírem fragmentos menores que 50 MB. Beleza? Mas você pode ir brincando com isso aqui como bem desejar. Logo em seguida a gente tem a guia de exclusão. Aqui é onde você adiciona a pasta ou arquivos que você quer pular durante a desfragmentação. Então é só tocar em adicionar. Daqui você pode excluir um arquivo marcando a caixa todos os volumes. Daí aqui nesse campo você escolhe a extensão do arquivo que vai querer pular durante a desfragmentação. Essa regra vai valer para todos os volumes, ou seja, todas as partições do disco sendo fragmentado, ou melhor, sendo desfragmentado. Ou você pode especificar um volume ou pasta ou um arquivo. No caso de volume ou pasta, toca em procurar. Daí você seleciona ou um volume, por exemplo, volume F, backup, ou escolhe uma pasta. Daí para esta pasta ou volume escolhido, você pode criar uma exceção durante a desfragmentação para todos os arquivos, independente do tipo de extensão, ou especificar uma extensão, por exemplo, .exe. Tem que colocar aqui o asterisco antes, tá? Daí todos os arquivos com a extensão exe dentro dessa pasta serão pulados durante a desfragmentação dela, beleza? Daí marcando essa caixa, subpastas recursivas, essa regra vai valer para esta pasta e as subpastas dentro dela. Daí você pode criar uma exceção também para arquivos. Daí especifica o arquivo aqui em procurar. Por exemplo, esse arquivo de texto aqui da área de trabalho. Aqui temos o endereço completo dele. Então, caso eu venha desfragmentar a pasta desktop manualmente, esse arquivo específico será pulado. Daí mais uma vez, marcando a opção todos os volumes, você escolhe um tipo de arquivo, por exemplo exe, e ao desfragmentar qualquer volume com defraggler, todos os arquivos que contiverem a extensão .exe serão pulados, tá bom? Basicamente isso. Logo em seguida a gente tem a guia avançado. Aqui essas opções estão opacas, beleza? Se eu desmarcar essa caixa aqui, ó, salvar as configurações em um arquivo .ini, eu consigo marcar essa caixa. Essa opção aqui ela serve para substituir o desfragmentador de disco do Windows. A gente tem um desfragmentador nativo, né? Que é esse daqui, beleza? Então marcando essa caixa, o defraggler se torna o desfragmentador padrão. Então se você vir aqui, botão direito, propriedades, acessar a guia ferramentas e tocar sobre otimizar, ao invés da ferramenta nativa do Windows, que é essa daqui, o defraggler vai se abrir no lugar dela, beleza? Basicamente isso. Só que se eu marcar essa caixa, eu não consigo marcar essa opção aqui em cima. Já essa primeira opção, não sei porque eu não consigo habilitar, não sei se é um bug do software, mas geralmente quando você instala o defraggler pela primeira vez, ele oferece a opção de integrar no menu de contexto do Windows Explorer, né? Daí quando você clica com o botão direito do mouse em uma pasta ou arquivo, aparecem as opções aqui do defraggler para desfragmentar a pasta ou arquivo selecionado. No meu caso aqui eu não consigo selecionar, não sei porquê. Então essa opção serve para isso que eu falei, beleza? Substituir o desfragmentador padrão do Windows. Eu geralmente deixo essa caixa desmarcada porque eu abro o defraggler manualmente, então não faz a menor diferença. Opções avançadas, Minimize to Tray. Essa opção aqui, caso você habilitá-la, quando você minimizar o defraggler, ele ficará aberto aqui na área de notificação, tá bom? Aqui dentro. Eu vou habilitar aqui, ó. Vou minimizar, então ele vai ficar aberto aqui dentro. Clicando com o botão direito do mouse em cima do seu ícone, eu tenho a opção de abrir o defraggler, desfragmentar a partição do sistema, que seria o disco local C, fazer uma desfragmentação rápida no mesmo drive, o disco local C, né? Fechar o defraggler depois da desfragmentação e desligar o defraggler depois que o processo de desfragmentação em andamento se concluir. E por último, fechar o defraggler completamente, tá bom?
Daí em seguida a gente tem essa opção, né, de salvar as configurações do defraggler em um arquivo .ini. Para fins de otimização eu recomendo marcar essa caixa, tá bom? Isso aqui é útil quando você quer controlar as configurações do defraggler através de um arquivo batch, beleza? Isso aí é para usuários mais avançados, né? Isso vai servir de certa forma para agilizar o processo de desfragmentação. Em seguida a gente tem essa opção aqui chamada mostrar o índice das pastas na lista de arquivos. Isso aqui é meio difícil de explicar, tá galera? Eu vou tentar resumir mais ou menos como funciona. Então basicamente o sistema de arquivos do Windows, né, o NTFS, ele usa uma espécie de índice para identificar as pastas e tal. São arquivos ocultos e contém informações tipo o nome dos arquivos, informações sobre data, hora de criação, etc. Então habilitando essa caixa, você força o índice a ser exibido e possivelmente permite que ele seja desfragmentado pela ferramenta do defraggler. Porque esse índice ele se torna fragmentado também, só que ele por padrão fica oculto no sistema. Então você força a sua exibição e permite que ele seja desfragmentado. Dependendo do tamanho do índice dos seus arquivos e das suas pastas, isso pode economizar um espaço considerável no HD ou talvez não mude nada, tá bom? É questão de testar na prática. Habilite essa opção se quiser, toque em OK, realize uma desfragmentação no disco local C, ou pelo menos faça uma análise, né? Aí veja a porcentagem de fragmentação e veja quanto que fica na porcentagem desmarcando essa caixa. Desmarca ela, dá OK, realiza um scan novamente e veja a diferença na taxa de fragmentação para ver se compensa ou não habilitar esse botão, beleza? É tudo questão de testar na prática. Eu por padrão eu deixo desabilitado mesmo, mas até eu mesmo preciso testar com essa opção habilitada para ver se surge alguma diferença, né, na taxa de fragmentação. Mas enfim, por enquanto vou deixar assim. Mostrar a opção de limpar o volume antes de desfragmentar. Essa opção aqui, ó, ela serve para forçar o defraggler a te perguntar se você quer esvaziar a lixeira do Windows antes de realizar uma desfragmentação. Se você desmarcar essa caixa, a caixa de diálogo perguntando se você quer limpar a lixeira não será exibida, beleza? Eu por padrão deixo essa caixa marcada. Armazenar dados de análise de múltiplos volumes. Bom, como vocês devem saber, né, o defraggler ele guarda informações, estatísticas dos seus drivers, né, essas coisas aqui, ó, o tanto de vezes que foram analisados, o tanto de desfragmentação que você fez no disco ou na partição, tudo isso fica salvo em um arquivo, né? E isso é válido para vários volumes, vários discos, beleza? Então, se você desmarcar essa caixa, o defraggler vai consumir menos espaço da memória para gravar essas informações. Só que obviamente você vai ter menos informações para analisar e comparar. Eu deixo no padrão mesmo e não afeta em nada assim na questão do armazenamento, né, do espaço usado pelo defraggler. Utilizar configurações de fragmentação personalizadas. Aqui eu recomendo marcar essa caixa, vir definir e marcar essas duas opções. Excluir arquivo de hibernação e excluir o arquivo de ponto de restauração. Se você desmarcar essas duas opções ou desmarcar essa caixa, o processo de desfragmentação vai tomar muito tempo, tá bom? Ele já é um processo lento por natureza. E se você incluir na desfragmentação o ponto de restauração, né, os pontos de restauração criados, o arquivo de hibernação, esse processo de desfragmentação vai tomar muito tempo. Então o aconselhável é sempre criar essas exceções para esses dois tipos de arquivos, tá bom? Que não necessitam tanto assim de desfragmentação, para ser sincero. Então marca essas duas opções e dá OK. Parar a VSS ao desfragmentar volume NTFS, que é basicamente uma ferramenta nativa do Windows que permite ao usuário criar backups dos seus arquivos e pastas no sistema. Essa ferramenta recebe o nome de histórico de arquivos. Inclusive essa ferramenta pode criar uma cópia completa do volume, né, onde o Windows está instalado, e se não me engano de outros volumes também. Eu nunca usei essa ferramenta porque eu prefiro utilizar ferramentas avulsas de backup, tipo o Cobian Backup. Mas enfim, esse processo, né, esse serviço se refere a essa ferramenta e marcando essa caixa, você está dizendo para o defraggler parar essa ferramenta de backup durante a desfragmentação do volume NTFS, senão o processo pode se tornar muito lento, tá? Porque imagina que você está desfragmentando o volume e o Windows está executando uma rotina de backup. Vai levar muito tempo, tá bom? Então, para agilizar o processo de desfragmentação de um volume qualquer, deixe essa caixa marcada. Por último, Disable Benchmark After Defrag, desabilitar o benchmark depois da desfragmentação. Eu recomendo marcar essa caixa, tá bom? Essa opção aqui, quando habilitada, impede que o defraggler execute a ferramenta de benchmark, né? Analisa a velocidade de leitura do disco ou do volume desfragmentado
depois que o processo de desfragmentação se concluir, fazendo com que o processo se finalize mais rápido, beleza? Daí por último, galera, a gente tem essa opção aqui, né, a guia privacy, não tem basicamente nada aqui, só um link informando os dados, né, que o CCleaner e outras ferramentas da empresa Piriform coletam através dos seus softwares. Então se você quiser ler o Privacy Policy, toca aqui, beleza? E é isso, após configurar tudo, toque em OK para confirmar. Lembrando de marcar essa opção aqui, igual eu falei, beleza? Eu esqueci, vou marcar ela. E toque em OK. E um outro fato importante que vocês têm que se atentar, se tratando de fragmentação, desfragmentação, é que na hora de desfragmentar uma partição, um volume qualquer ou um HD completo, você precisa de pelo menos 15% de espaço livre. Em média isso, tá bom? Então muitas vezes você vai desfragmentar uma partição, um disco, um volume qualquer que está completamente cheio. Tem pouco espaço sobrando e o software retorna um erro, tá bom? Se esse for o caso, aí você vai ter que deletar algum arquivo nessa partição, nesse volume, até liberar espaço suficiente para que a ferramenta consiga funcionar perfeitamente. Porque como a ferramenta ela move arquivos para lá e para cá, ela precisa de um espaço reservado que vai funcionar como uma espécie de cache, senão a desfragmentação não funciona corretamente. Então se atentem a esse fato também, beleza? Eu não lembro especificamente a porcentagem, mas é em torno disso, 10 a 15%. Mas aí a ferramenta vai avisar para você, daí é só deletar o arquivo desejado, movê-los para outro volume e prosseguir com a desfragmentação. Lembrando que você vai ter que fazer uma análise de novo, tá? Bom, então já aprendemos a como configurar o Defraggler e de volta aqui na sua interface principal. Tudo que vocês têm que fazer é realizar uma análise, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo nesses atalhos. E caso a taxa de fragmentação for alta, você vem aqui e toca em desfragmentar. Estou fazendo uma análise no disco local C mais uma vez. Daí durante a análise ou desfragmentação você pode também pausar ou pará-la completamente, tanto a análise quanto a desfragmentação em si. Beleza, galera? Então essas informações aqui eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Então é basicamente assim que a gente configura e utiliza de forma completa o software Defraggler. Então por aqui termino mais uma videoaula completa e vejo vocês no próximo vídeo. Caso tiverem gostado, por gentileza deixe o joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço a todos.